Uma vez eu escutei que eu só saberia a força que eu tinha quando a minha única opção era ser forte. Meu nome é João Pedro, sou nascido em Caldas Novas, cresci aqui, passei até agora a minha vida toda aqui. E desde pequeno eu tive uma infância tranquila. Meus pais, desde cedo, batalhadores, foram buscar a vida, sempre trabalhando bastante, sempre correndo atrás dos sonhos deles, dos ideais. E desde criança, os meus pais esqueceram um pouco do filho que ele tinha. E de tal maneira aquilo foi me revoltando, de tal maneira eu via só os meus pais trabalhando, eu não tinha tempo com meu pai, eu não tinha tempo com a minha mãe. E eu comecei a me sentir uma criança isolada, uma criança diferente das outras. E na minha infância aquilo ali me prejudicou bastante. Eu sei que de tal maneira meus pais trabalhavam para me dar um bom sustento, para me dar um bom vestuário, para me dar coisas boas, para me dar o conforto. Só que o que eu mais queria dos meus pais era o amor, era o carinho. E na minha infância eu perdi tudo aquilo ali. Na minha infância os meus pais não souberam me dar o amor que eu precisava. Então eu comecei sentir algo diferente dentro de mim. Eu comecei a me sentir isolado, eu comecei a sentir um vazio. E esse vazio, ele, de tal maneira, ele preenchia algo no meu ser. Aquele vazio ali, ele começou a tomar conta dentro de mim. Isso mesmo na minha infância. Então eu comecei a perceber que dentro de mim havia um vazio muito grande. Porque eu já não tinha o carinho dos meus pais, eu já não tinha a atenção dos meus pais. Então eu comecei a buscar chamar a atenção dos meus pais, eu comecei a de tal maneira querer entender como eu poderia fazer para chamar a atenção dos meus pais. E eu percebi que tudo que eu fazia, as brigas nas escolas que eu arrumava, as notas vermelhas, tudo que eu fazia não tirava a atenção dos meus pais, eles não me davam atenção. Parece que a coisa só ia piorando, só ia piorando. Então, aquele vazio começou a me isolar, aquela solidão começou a preencher todo o meu coração. Eu comecei a sentir muita tristeza, ainda criança. E eu lembro que com 14 anos de idade, por uma influência, eu conheci um rapaz. E esse rapaz, eu via aquele rapaz ali como meu espelho. Um cara alegre, tinha tudo que ele queria. Então ele abriu a carteira e ele me mostrou um cigarro. Eu perguntei para ele o que era aquilo. E ele me disse que aquele cigarro era maconha. Então, pela experiência dele, eu falei, poxa, esse cara tem tudo na vida. Esse cara tem tudo que ele quer e ele usa isso, então quer dizer que eu também posso usar. E eu usei aquela vez com ele ali. E eu senti uma alegria tão grande dentro de mim que eu nunca tinha sentido isso antes da minha vida. Foi algo tão bom, algo tão prazeroso, que eu não queria trocar aquilo ali por momento algum. Eu queria sempre repetir aquilo. E eu lembrei que aquele vazio que eu tinha dentro do meu coração, aquela insatisfação, quando eu fumei, aquela insatisfação por aquele momento sumiu. Aquele ódio que eu comecei a sentir pelos meus pais, eles desapareceram. E eu comecei a perceber que eu tinha achado a solução para os meus problemas. Então passou aquela primeira vez, eu usei, no outro dia eu já comecei a usar mais. Todos os dias eu passei a usar 2, 3 vezes por dia para preencher aquele vazio que eu tinha dentro do meu coração, que era algo tão grande, algo que me machucava. Só que chegou um momento da minha vida, aos 15 anos de idade, eu passei um ano fazendo a mesma coisa todo dia antes de dormir eu usava. Só que chegou um momento da minha vida que não tinha mais efeito aquilo ali. Aquilo ali acabou o efeito, acabou tudo. E aquele vazio ele começou a me preencher de tal maneira, ele veio tão forte,
que eu precisei buscar algo mais forte ainda. Foi quando eu conheci a cocaína e eu comecei a ver que aquela droga ali, parece que ela tinha tudo comigo. Ela me alegrava, ela me trazia um ânimo diferente. Eu me sentia mais rápido, mais esperto. E então eu comecei a juntar as duas coisas. Eu comecei a entender que quando eu usasse algo diferente, misturasse aquilo ali, aquele vazio que eu tinha no meu coração, ele começou a sumir. E eu comecei a perceber que quando eu usava aquilo ali, eu comecei a chamar a atenção dos meus pais de volta. Os meus pais viram que eu não estava mais aquele filho que eu era. Então eu comecei a perceber que eu tinha encontrado a solução para os meus problemas. Só que chegou um momento, querido, que aquele vazio, aquela mágoa que eu tinha dentro de mim, nada mais estava conseguindo preencher. Eu ia para as festas, eu ia para as boates, eu ia para os shows, e eu sentia aquela alegria ali. No momento eu pulava, eu dançava, eu me alegrava. Só que acabava aquilo ali tudo quando eu colocava a cabeça no meu travesseiro, de uma insatisfação tão grande. E eu perguntava uma resposta que não calava dentro de mim: por que eu estou vivo se eu não sou realmente feliz? Eu mostrava para todo mundo, querido, que eu era feliz, que eu era um cara alegre. No meio dos meus amigos mesmo, eu nunca podia me mostrar chorando. O que meus amigos iam dizer? O que as pessoas que estavam à minha volta iam dizer? E eu comecei a colocar uma máscara. Na frente das pessoas eu era alguém. Quando estava só eu no meu íntimo, eu era uma pessoa totalmente diferente. Eu era uma pessoa sem alegria. Eu era uma pessoa que já não tinha mais prazer na minha própria vida. Só que eu pensei várias vezes em tirar a minha própria vida. Eu pensei várias vezes em buscar algo que me trouxesse esperança. Só que eu me lembrei de quantas cenas eu passava, às vezes que eu chegava em casa totalmente alucinado, totalmente fora de si. Às vezes que eu chegava em casa 5, 6 horas da manhã, a minha mãe estava em prantos, com a lágrima no rosto, de joelhos, clamando pela minha vida, buscando a Deus pela minha vida. Só que nada mais aquilo para mim tinha sentido. Eu não sabia nem quem era esse Deus que ela buscava. Então eu já não tinha mais esperança na minha própria vida. O meu pai, por várias vezes, já me tirou dentro da minha própria casa, porque a minha própria família já não tinha mais esperança que eu fosse ser alguém na vida. Já não tinha mais esperança dentro do meu coração. Já não tinha mais esperança que eu poderia mudar, que poderia haver sentido para minha vida. Então, alguém lá de cima me olhou diferente. Alguém lá de cima acreditou em mim. Alguém lá de cima viu algo em mim que até hoje eu mesmo já não consigo mais ver. E numa tarde eu lembro que eu estava andando e eu vi um rapaz. Eu já tinha conhecido um pouco da história daquele rapaz, então eu pedi a ele ajuda, porque eu sabia do que aquele rapaz já tinha passado. E eu pedi a ele que eu precisava de ajuda. Eu precisava somente de alguém que acreditasse em mim, alguém que realmente estendesse as mãos para mim. E aquele rapaz, ele fez isso por mim. Ele estendeu as mãos e disse que iria me ajudar. E ele começou a falar para mim que havia alguém que poderia mudar a minha vida, havia alguém que poderia mudar a minha história. Então, ele começou a falar de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus que poderia salvar eu de tudo que eu havia passado. Ele começou a falar para mim de Jesus. Ele disse que Jesus poderia mudar a minha história.
Ele disse que Jesus tinha um plano na minha vida. E eu lembrei que quando a minha mãe orava por esse Jesus, eu lembrei que as coisas começaram a se encaixar. Tudo que eu havia passado, o trabalho que eu havia dado na minha casa, o trabalho que eu havia dado para os meus pais, era apenas algo para mim buscar alguém que me estendesse as mãos. Ele começou a falar do Evangelho para mim. Ele começou a orar pela minha vida. Ele começou a clamar pela minha vida. E eu lembro que numa sexta-feira, depois de ter passado muito tempo com aquele rapaz, numa sexta-feira, a gente foi num monte com a igreja e naquela sexta-feira o Senhor marcou um encontro comigo. Eu lembro que uma mulher desceu, ela veio na minha direção, ela passou, me cumprimentou e ela começou a dizer algo que só eu e Deus sabia. Ela começou a dizer algo que aquele vazio que eu tinha, somente Deus poderia preencher. E eu lembro que quando ela começou a falar aquilo, eu me ajoelhei diante desse Deus, pedi perdão pelos meus pecados, entreguei a minha vida para Ele, não mais para viver da minha maneira, mas para viver da maneira que o Senhor quisesse que eu vivesse. E a minha vida começou a ser totalmente transformada, a minha vida começou a ser totalmente mudada. E eu posso te dizer, aquela insatisfação que estava dentro do meu coração, aquele vazio, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, tudo aquilo acabou. Tudo aquilo começou a fazer sentido. A minha vida começou a fazer sentido. E agora eu comecei a encontrar uma alegria verdadeira. Uma alegria que ela é de verdade. Uma alegria que eu não preciso me drogar. Uma alegria que eu não preciso mais beber. Que eu não preciso mais ir para as boates. Porque eu sei aonde eu encontro essa alegria. E a primeira coisa que eu fiz quando eu entreguei a minha vida para o Senhor foi chegar diante da minha mãe, a mulher que sempre orou por mim, que sempre acreditou em mim. Eu cheguei a ela e pedi perdão pelos meus pecados, pedi perdão pelos gritos que eu dava com a minha mãe, pelas vezes que eu tentava agredir a minha própria mãe. E eu agradeci por cada oração dela. E hoje, querido, essa mesma mãe que um dia ela orou pela minha vida, ela acreditou em mim, hoje ela não está mais aqui. Minha mãe, uma mulher de Deus, hoje ela está nos braços do Senhor. Minha mãe chegou a falecer, vítima de uma doença que, de fato, eu não desejo para ninguém. Minha mãe foi vítima de câncer. E só que a história da minha mãe todinha, ela viveu para servir a Deus e para proteger os seus filhos. E eu sou muito grato pela vida da minha mãe. E o moral dessa história, querido, é para dizer que não importa o que as pessoas disseram a seu respeito, não importa, querido, o que as pessoas falaram que não tem mais esperança na tua vida. Talvez o seu próprio pai, a sua própria mãe já não mais acredita em você. Eu quero dizer, Jesus acredita em você e Ele pode mudar a tua história, assim como Ele mudou a minha história.